Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem usado diferentes substâncias para alterar seu estado mental e físico. Hoje falamos de uma das drogas mais consumidas em todo o mundo, o cannabis ou maconha. O que acontece com o seu corpo a curto, médio e longo prazo após consumi-la? Tem efeitos positivos ou terapêuticos? Se sim, quais são? É fácil parar de consumir ou não é tão fácil quanto te fazem ver? Por que um grande setor da população é a favor da sua legalização? E por que em alguns países seu consumo é legal? Aumenta a criatividade, diminui a motivação, eleva o perigo de psicose? Primeiramente, o que significa cannabis? O cannabis é um termo usado para designar um gênero de plantas. Gênero que inclui a Cannabis sativa, a mais conhecida, a Cannabis indica e a Cannabis ruderalis. Planta originária da Ásia usada na medicina chinesa tradicional. De fato, trata-se de uma planta com um enorme pano de fundo histórico, sendo provavelmente a droga mais antiga. Para dar um exemplo, foi encontrada cannabis em múmias egípcias com milhares de anos de antiguidade. É uma droga à qual nos referimos com muitos nomes: maconha, maria, cânhamo, termo que se refere à própria cannabis sativa, axis ou simplesmente erva. E antes de entrar em profundidade nos efeitos da maconha no seu organismo, é muito importante que você não confunda o cannabis com o canabidiol, algo que às vezes não é fácil devido à sua semelhança semântica. O que é, portanto, o canabidiol ou canabidiol? Pois o canabidiol é um dos mais de 400 compostos biologicamente ativos dentro da planta cannabis sativa. Os três compostos mais relevantes, mais importantes presentes na planta são o tetrahidrocannabinol ou tetrahidrocannabinol, o canabidiol, que é do que estamos falando, e o cannabinol ou cannabinol, uma molécula menos conhecida. O tetrahidrocannabinol é o principal responsável pelos seus efeitos psicoativos, mudanças no estado de humor, criatividade, relaxamento, etc. Também, como veremos ao longo do vídeo, da maioria de seus efeitos secundários ou negativos. Mas, por outro lado, o canabidiol não gera efeitos psicoativos, não altera nem muda os níveis de consciência. Aliás, pode proteger o cérebro dos efeitos negativos do tetrahidrocannabinol ao se ligar aos mesmos receptores que este e competir com o tetrahidrocannabinol pela sua ligação sobre os receptores CB1 e CB2. Por isso, exige-se que os produtos de canabidiol tenham uma concentração de tetrahidrocannabinol muito baixa, abaixo de 0,3%, que é o limite legal. Por isso, as concentrações de canabidiol e tetrahidrocannabinol na mesma planta são cruciais. De acordo com essa proporção de concentrações, temos até 3 classificações distintas dentro da cannabis sativa. Temos o tipo 1, que é dominante em tetrahidrocannabinol, temos o tipo 2, que tem proporções muito semelhantes de tetrahidrocannabinol e canabidiol, e temos o tipo 3, que tem mais quantidade de canabidiol do que de tetrahidrocannabinol e, portanto, é usado para fins mais medicinais e terapêuticos. Recentemente, a cannabis sativa tipo 3 vem ganhando espaço em relação ao tipo 1 e 2. Em seguida, vamos analisar as diferentes variedades da planta, seus efeitos biológicos, os efeitos positivos e também, mais profundamente, os efeitos negativos sobre a sua saúde. Estes últimos quase sempre são condicionados pelo tetrahidrocannabinol, mas antes quero dar espaço para o patrocinador deste vídeo, Nature Camp, marca líder mundial em produtos de canabidiol, completamente livres de tetrahidrocannabinol. No caso da NatureCan, o que a diferencia de outras marcas distribuidoras de canabidiol é que ela possui um óleo de canabidiol destilado de amplo espectro. O que isso permite? Bem, permite aproveitar outros compostos benéficos do cânhamo, como outros canabinoides secundários, terpenoides ou polifenóis, algo que é conhecido como o efeito entourage ou efeito séquito. Todos os seus produtos apresentam níveis de tetrahidrocannabinol indetectáveis, sempre abaixo de 0,01%. Lembre-se que o limite legal era de 0,03%, e isso é testado de forma independente e periódica. Seus produtos vêm de plantas de cânhamo orgânicas cultivadas em Oregon, Estados Unidos. Possui a certificação independente Labrador, uma organização que verifica a presença de ingredientes nocivos nos suplementos e verifica a precisão das declarações no rótulo. Isso, por um lado, garante que seus produtos estejam livres de metais pesados, pesticidas, patógenos, mas, por outro lado, garante a precisão no rotulamento, porque essa precisão deixa muito a desejar no mercado. Às vezes, como vocês podem ver neste estudo de 105 produtos online de canabidiol analisados, apenas 24% tinham uma concentração de acordo com o que a etiqueta indicava. Por outro lado, o óleo veículo que eles usam é triglicerídeos de cadeia média derivados do coco, que melhoram a biodisponibilidade do canabidiol. Além disso, eles oferecem excelente atendimento ao cliente, prazos de entrega razoáveis para toda a Europa,
uma ampla gama de produtos e descontos atraentes. E justamente sobre isso, se você quiser experimentar qualquer um dos seus produtos, tem disponível o código EMPODERA para um adicional de 15% aplicável sobre o preço do carrinho, ou seja, se houver outros tipos de desconto no site, além desses descontos você pode levar mais 15% usando o código EMPODERA. Continuamos o vídeo mostrando as duas principais variedades da planta do cannabis. A cannabis sativa diminui os níveis de estresse de forma aguda e a atividade da amígdala, uma área cerebral envolvida na detecção de ameaças. Ao mesmo tempo, melhora os níveis de alerta e foco relacionados ao córtex pré-frontal. E por isso, muitas pessoas notam uma sensação de alerta calma, poderíamos dizer, quando consomem, junto a uma experiência de intensificação da experiência vivida, algo que falaremos depois. A variedade índica reduz a atividade do córtex pré-frontal, tem maiores efeitos sedativos e pode gerar alterações na memória ou no controle motor a curto prazo, ao reduzir a atividade do hipocampo, cerebelo e gânglios basais. E também existem cepas híbridas que combinam propriedades de ambas as cepas. No entanto, um dos principais problemas do consumo de cannabis desregulado é que a maioria dos consumidores não sabe o que está consumindo, não sabe o grau de adulteração do que estão colocando no corpo e isso, obviamente, aumenta muito os riscos de efeitos adversos. Agora vejamos os efeitos biológicos. O que acontece no seu corpo quando você consome cannabis por um certo período de tempo? Colocaremos 4 semanas? Quando você fuma cannabis, a maioria das moléculas bioativas chega ao sangue em menos de 30 segundos, um tempo muito rápido. Eles atingem suas concentrações máximas aos 45 minutos e seus efeitos duram até 4 horas. Sim, os efeitos de um baseado podem durar até 4 horas. Cuidado, pois sendo moléculas lipofílicas, ou seja, muito solúveis em gordura, elas se distribuem muito bem pelas membranas celulares e podem permanecer nelas até 80 dias após o consumo inicial. Isso tem especial relevância para atletas de elite que devem passar por testes antidoping. Bem, essas moléculas presentes na cannabis, como interagem com suas células? Como? Eles se ligam a receptores do sistema endocannabinoide. Esses receptores não foram obviamente inventados para a maconha, mas se ligam naturalmente a outros canabinoides endógenos, ou seja, que o seu próprio corpo produz a todo momento, como a anandamida. Temos fundamentalmente 2 receptores, o CB1 que está concentrado no sistema nervioso e o CB2 localizado em todo o corpo. O cannabis se liga com mais potência ao CB1 e se liga com muito mais força do que as moléculas endógenas. Podemos dizer que ao consumir essa droga, esses canabinoides ocupam o lugar das substâncias que naturalmente seu corpo produz, porque têm mais afinidade, se ligam com mais potência aos receptores. E qual função os endocannabinoides cumprem? Pois essas moléculas endógenas, as que você mesmo produz, mas também, atenção, as que você consome com a droga em questão, são liberadas nos neurônios e funcionam como neurotransmissores, assim como a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina ou o glutamato. O sistema endocannabinoide tem uma ação eminentemente reguladora, moduladora da transmissão nervosa. Todos os neurotransmissores passam de um neurônio emissor para um neurônio receptor no sistema nervoso. Mas o mesmo não ocorre com os canabinoides endógenos. Essas moléculas também são neurotransmissores, como dissemos, mas passam do neurônio receptor de outro neurotransmissor para o neurônio emissor do sinal nervoso. E o que eles fazem é dar um feedback da transmissão neuroquímica que está ocorrendo. Ou seja, eles funcionam na direção oposta ao resto dos neurotransmissores, informando sobre a qualidade do sinal que está sendo transmitido. Se isso parece muito complexo para você, simplesmente entenda que o sistema endocannabinoide modula coisas como a transmissão nervosa, a dor ou a inflamação em todo o seu corpo. Esses efeitos moduladores ocorrem em todo o corpo porque os receptores, repito, estão espalhados por toda a sua anatomia. Agora vamos ver os efeitos positivos. Vamos entender por que a cannabis é mais bem vista que outras drogas por alguns setores da população. Auxilia no controle do estresse. A maioria dos consumidores crônicos de cannabis usa como meio para relaxar. E é verdade, o tetrahidrocannabinol desenvolve uma resposta aguda de relaxamento no seu organismo, diminuindo a pressão arterial e facilitando um estado mental mais despreocupado, poderíamos dizer. Segundo, um sentimento de bem-estar. A cannabis produz uma intensificação da experiência percebida, que normalmente é muito prazerosa. Outras pessoas descrevem como uma sensação de novidade, como se qualquer experiência fosse uma experiência fresca, vívida, nova e que merece toda a sua atenção. Se você consumiu ou se consome, pode deixar sua experiência nos comentários. Parte dessa experiência se deve à modulação da transmissão nervosa pelos canabinoides presentes na cannabis.
No entanto, para continuar experimentando esses mesmos efeitos, você precisará de uma dose cada vez maior devido à tolerância que você irá desenvolver. Possíveis melhorias na criatividade. Isso é amplamente debatido, um tema polêmico no uso de cannabis. O cannabis aumenta a criatividade dos consumidores, embora isso tenha mais a ver com mudanças na personalidade e com a resposta de relaxamento que produz do que com mudanças diretas na arquitetura do seu cérebro, na arquitetura neuronal. Claro que não pense que você vai se tornar um Picasso por fumar cannabis, mas parece que pode melhorar o pensamento convergente e divergente. Ou seja, tanto a associação de ideias aparentemente distantes entre si, quanto a exploração de novas ideias. Cuidado, nem todos os estudos sobre o assunto refletem isso e alguns, como este, concluem que altas doses até prejudicam as medidas de criatividade. Em qualquer caso, essa melhoria no aspecto criativo é muito variável, muito pouco previsível, individual e dependerá da sua área de trabalho, suas experiências anteriores, seu nível de cultura, seus conhecimentos e muitos outros fatores dificilmente isoláveis. A cannabis não é uma droga social tão perigosa do ponto de vista de atentar contra a vida, como pode ser a cocaína desencadeando problemas cardiovasculares ou a heroína com uma overdose. Olho. Muito importante, não estou dizendo que a cannabis não tem riscos ou não é perigosa, mas que esses riscos, na imensa maioria dos consumidores, não são mortais, como podem ser outras drogas. E por último, tem alguns efeitos terapêuticos e medicinais. Alguns países legalizaram o uso de maconha por seus benefícios terapêuticos e medicinais e pressão popular. No entanto, é importante não superestimar seus efeitos. Vamos explorar os benefícios comprovados cientificamente do cannabis para a saúde. Primeiro, redução da dor em patologias com dor crônica, como câncer. Também uma redução da pressão intraocular, algo importante em patologias como o glaucoma. Um aumento do apetite em patologias onde diminui, como a caquexia cancerígena, uma situação que ocorre em diversos tipos de câncer, normalmente câncer em um estágio avançado. Um efeito antiepiléptico, de fato, os poucos medicamentos que contêm tetrahidrocannabinol e são aprovados pela Food and Drug Administration são indicados em epilepsias de difícil controle. A redução na sinalização glutamatérgica através da ativação do receptor SEBUM é o principal mecanismo descrito. Também reduzem a hiperexcitabilidade neuronal e isso diminui o número de crises convulsivas. Em estudos pré-clínicos em animais, o tetrahidrocannabinol demonstrou certo efeito anti-aterosclerótico, inclusive em doses baixas. Acontece o mesmo em humanos? Bem, não sabemos, mas parece que a ativação do CB2 pelo tetrahidrocannabinol reduz a capacidade do colesterol lipoproteína de baixa densidade oxidado de se introduzir nos macrófagos e formar a placa de ateroma. E agora vamos avaliar em profundidade os efeitos negativos do cannabis sobre a sua saúde. Não nos enganemos, hoje em dia os efeitos negativos do consumo crônico de cannabis superam os potenciais efeitos positivos. Além disso, tendo conseguido isolar com total sucesso o cannabidiol, a molécula responsável por seus efeitos positivos, parece-me totalmente dispensável o consumo de tetrahidrocannabinol por motivos terapêuticos. Se falarmos sobre os efeitos psicoativos, os efeitos sociais, os efeitos recreativos, então é um assunto totalmente diferente. É crucial considerar que, apesar de nem todos os efeitos serem dependentes da dose, a maioria dos coletados aqui ocorre com mais frequência e intensidade com doses altas e uso prolongado, ou seja, consumo crônico. Primeiro, psicose e paranoia. Um dos elementos mais negativos e perturbadores da cannabis é que não temos ferramentas preditivas para a sua resposta a ela e em uma pequena porcentagem de consumidores aumenta o risco de psicose e ideação paranoica, tanto de forma aguda quanto crônica. Este é um dos principais problemas dessas moléculas. Os efeitos variam significativamente de indivíduo para indivíduo, sendo influenciados por fatores como genética e experiências prévias. Em qualquer caso, se na sua família há problemas graves de saúde mental, como esquizofrenia, evite a todo custo o uso de cannabis. De verdade, é uma ótima recomendação. Curiosamente, o efeito da cannabis sempre será o mesmo para você, seja aumentar a alerta, provocar paranoia, relaxamento, etc. Desde que você não mude o tipo ou variedade de planta ou produto, é claro, alterações na produção de linguagem. Você já notou alguma vez que os grandes consumidores de cannabis têm uma linguagem empobrecida? Pois isso não é coincidência. O consumo crônico pode modificar a entonação da linguagem, a vocalização e até mesmo a variedade de vocabulário utilizado. E sim, sempre haverá pessoas muito cultas que consomem cannabis e que são a exceção à regra, como aconteceria com Antônio Escotado, que descansa em paz. Fumar cannabis, assim como fumar tabaco, gera elementos carcinogênicos secundários da combustão de material orgânico. Isso aumenta o risco de sofrer câncer de pulmão e outras patologias como doença pulmonar obstrutiva crônica, como ocorre com o tabaco convencional.
Efeitos negativos sobre a memória ao reduzir a atividade do hipocampo responsável pela memória de curto prazo, esta pode ser alterada. No entanto, não afeta a capacidade de memória a longo prazo, ou seja, para lembrar coisas que aconteceram há muito tempo. E seus efeitos sobre a memória de curto prazo costumam ser muito transitórios. Isso é mais válido para as variedades índica do que a sativa. Efeitos sobre a ansiedade. Aumenta o risco de transtornos de ansiedade. Embora popularmente se consuma cannabis para nos relaxar, a realidade é que aumenta muito o risco de ansiedade e ataques de pânico ao longo da vida, nos momentos posteriores ao seu consumo. Você pode relaxar agora, mas isso te tornará mais propenso à ansiedade a longo prazo. Dessa forma, muitos consumidores ficam presos em um círculo muito perigoso no qual alternam períodos de ansiedade intensa com consumo de cannabis para acalmar essa ansiedade, que por sua vez aumenta o risco de ansiedade no futuro, que acalmam com mais cannabis. Um círculo muito perigoso. Também aumenta no risco de depressão. O consumo de cannabis quadruplica o risco de depressão maior. Muitas vezes, indivíduos com depressão também têm tendência a consumir esta e outras drogas, o que piora essa relação. Menos atividade física. A cannabis influencia áreas que regulam o movimento, como o cerebelo e os gânglios basais. Por isso, muitos consumidores começam a se mover menos e ganhar peso, devido ao efeito de relaxamento e à influência sobre a dopamina e motivação. Veremos alterações no neurodesenvolvimento adiante. Como mencionado, canabidiol e tetrahidrocannabinol se ligam fortemente aos receptores CB1 e CB2 presentes no feto, portanto, o uso de cannabis deve ser evitado a todo custo durante a gravidez. E até que haja estudos comprovando a segurança do uso do canabidiol durante a gravidez, mas o neurodesenvolvimento não termina ao nascer, continua por muitos anos mais. O cérebro adolescente segue desenvolvendo, criando e eliminando conexões neurais constantemente. Sabemos que os adolescentes são muito mais propensos a ter efeitos colaterais negativos com o uso de cannabis, e que o consumo nesta fase da vida aumenta o risco futuro de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Olhos vermelhos e boca seca. O aspecto típico dos olhos após fumar cannabis ocorre pela redução na produção de lágrimas e saliva ao unir o tetrahidrocannabinol aos receptores CB1 e CB2 na boca e nos olhos. No cérebro em desenvolvimento de crianças e adolescentes, o uso crônico de cannabis afina a substância cinzenta, aumentando o risco de alterações de humor, eventos psicóticos e depressão. Na substância branca, a ativação intensa dos receptores CB1 modula a transmissão nervosa implicada nessas alterações. O que é ainda mais preocupante é que esse risco aumenta muitos anos depois de parar de consumir. Seus efeitos sobre certos grupos neuronais no hipotálamo facilitam os desejos por certos alimentos ou grupos de alimentos, especialmente carboidratos. A cannabis geralmente faz você ganhar peso por diferentes mecanismos. Aumenta também a produção do hormônio grelina, um hormônio orexígeno, ou seja, que aumenta o apetite. Ao mesmo tempo, reduz a concentração de hormônios anorexígenos que diminuem o apetite, como o peptídeo e xilguavas. Redução da libido e elevação da prolactina. O cannabis aumenta significativamente a prolactina. A prolactina é um hormônio cujos níveis, curiosamente, são indiretamente proporcionais aos da dopamina. A prolactina alta inibe a dopamina e a dopamina alta inibe a prolactina. De fato, costumam-se dar agonistas dopaminérgicos para tratar problemas de prolactina elevada que vemos na minha especialidade e que são outro tema à parte. E isso tem muito a ver com as síndromes amotivacionais que se veem em consumidores de cannabis. Uma prolactina elevada também pode reduzir a libido e causar hipogonadismo, diminuindo a produção de hormônios sexuais. Isso pode levar a problemas de disfunção erétil com o uso de cannabis. Até 10% dos consumidores têm desejo sexual hipoativo. Por outro lado, o consumo crônico aumenta a enzima aromatase, que converte testosterona em estrogênios e que é causa de ginecomastia em homens. O cannabis gera certa abstinência, sendo os sintomas mais frequentes ao retirar seu consumo a ansiedade, a irritabilidade, a raiva durante semanas. Esses sintomas costumam durar semanas após cessar o consumo. Náuseas, sintomas depressivos ou insônia também podem ocorrer. Contudo, é uma substância que gera menos dependência, se comparada ao tabaco, opioides ou à cocaína. Pode produzir alterações na fertilidade, pois altera a motilidade do esperma. Tetrahidrocannabinol, mas não o canabidiol, pode causar alterações hormonais, inibindo a gonadotropin releasing hormônio, que estimula a hipófise a produzir LH, e hormônio folículo estimulante. Estes são responsáveis pela produção de hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, nos testículos e ovários, respectivamente. Uau, que o tetrahidrocannabinol em doses altas inibe o eixo hipotálamo-hipófise gonadal e pode causar hipogonadismo. E é isso por hoje, pessoal. Agora vocês estão mais informados sobre os aspectos positivos e negativos do uso de cannabis.
A informação é poder e poderá ser usada para tomar melhores decisões sobre sua saúde. Comente suas dúvidas e use o código EMPODERA para 15% de desconto em qualquer produto canabidiol da NatureCamp. Forte abraço, nos veremos em breve e seguiremos empoderando.